Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de Santa Ceia. Que você abra seu coração já neste momento para o Senhor, que já está aqui neste lugar, já está aqui nesta casa. Eu creio que a nossa adoração não vai ficar apenas aqui, vai chegar ao Senhor como um cheiro suave, como uma oferta agradável ao nosso Deus. Então, que você entregue o seu melhor a Ele, que você faça o melhor que você pode para o Senhor e que Ele derrame glória, unção e poder sobre todos nós aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor, abra comigo no livro de João, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Aleluia. Glória a Deus. És exaltado, Jesus. Bendito e bem-vindo, Senhor, nesta casa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Que a sua adoração ao Senhor nessa noite seja em espírito e em verdade. Que a sua adoração ao Senhor vá além das canções que você canta. Que a sua adoração esta noite seja seu coração entregue completamente ao Senhor. Seja a sua alma entregue e rendida completamente a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos entregar a Ele uma adoração que vá além deste templo, além dessas paredes, além desse teto, que chegue ao Senhor, como Ele merece ser adorado, em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Vamos já fazer a nossa primeira oração deste culto, já agradecendo a Deus por Ele estar aqui e também clamar para que Ele permaneça conosco até o final deste culto, que a palavra de Deus venha falar aos nossos corações e que nós possamos ouvir o Senhor, adorá-lo também, mas ouvir a sua voz, entender o que Ele quer para nós e obedecer. Amém? Fecha os teus olhos, eleve o seu pensamento ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, em tua presença, aqui em oração neste momento nós te glorificamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome porque sabemos que tu estás aqui. Muito antes de nós chegarmos aqui neste lugar, o Senhor já se encontrava. Teu Espírito Santo já estava pairando aqui neste lugar. Pai, nós te glorificamos por isso, Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome. E nós clamamos também para que o Senhor permaneça, Pai, aqui nesta casa, conosco e em nós, até o final desta reunião. Que nós possamos te adorar, como nós lemos aqui em espírito e em verdade. Que nós possamos te render uma adoração, Senhor, que vá além disso tudo que nós temos aqui. Uma adoração que chegue ao Senhor, que seja sobrenatural, que seja uma adoração que alcance o teu coração e que seja uma oferta, Jesus querido, que seja agradável ao Senhor. Pai, nós clamamos para que o Senhor fique à vontade. Clamamos para que teu Espírito se manifeste com poder e unção sobre nós. E que em nome de Jesus, nada impeça a nossa adoração. Nada impeça a tua palavra de chegar a nós. Nada impeça os nossos ouvidos de te ouvir. Nada impeça o nosso coração de receber a semente do Senhor que será lançada. Em nome do Senhor Jesus. E que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, sair deste lugar muito melhor do que chegamos. Porque aonde o Senhor está, o teu Espírito opera. E nós saímos transformados. Saímos curados e restaurados, porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor é um Deus que faz aquilo que nós não podemos fazer. E nós cremos em Ti e confiamos que a Tua presença está aqui e que o Senhor vai fazer muito mais do que nós esperamos aqui nesta casa. Assim nós cremos e glórias Te damos por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar, vamos engrandecer aquele que é digno, porque esta é a hora da adoração, este é o momento de nós confessarmos a Jesus, de nós declararmos que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Ele é Senhor e não existe outro como Ele. Aleluia.
aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Amém? Aleluia. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. A palavra do Senhor, em Filipenses 2, vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, Ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Mas Ele se entregou em forma de homem e foi até a cruz e morreu por nós. E diante desse nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é Senhor e sempre será o Senhor. Aleluia. Deus o exaltou desta maneira e é conosco e com toda a terra. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Amém? Nós somos privilegiados de podermos declarar essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Muitas pessoas poderiam estar aqui nesta noite declarando essa verdade, mas não podem, não querem. Muitas pessoas não desejam o Senhor, mas nós fizemos uma escolha. Nós estamos aqui, engrandecendo aquele que vive para sempre, aquele que reina, aquele que governa, que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Nós temos o privilégio de declarar essa verdade, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e nós nos rendemos a Ele, nos dobramos diante dEle, porque reconhecemos a sua majestade, a sua soberania e o seu poder. Amém? Aleluia. Nós estamos felizes, Senhor, nesta noite de estarmos na tua presença. Estamos felizes por estar em tua casa em adoração. Receba o nosso louvor, Jesus.
Glória a Deus. Nosso Deus é bendito para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que essa alegria de estarmos na presença de Deus não fique só aqui, só nessa noite, mas que essa chama venha arder constantemente em nosso coração. Que nós possamos ter prazer em estar na presença do Pai, ter prazer em buscar a sua face, ouvir a sua palavra, meditar na sua palavra. Que o Senhor seja tudo que você deseje, que o Senhor seja tudo que nós mais ansiamos aqui nesta terra. Que Ele seja tudo para nós. Que nós possamos ir mais fundo, mergulhar mais fundo nessa presença, que nós possamos buscar ainda mais aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem tudo preparado para nós. Que você busque ao Senhor incansavelmente, enquanto fôlego você tiver. Amém? Aleluia. Tu és tudo que nós mais queremos, Senhor. Nós te desejamos acima de tudo, Senhor. Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos meus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Revela-te a nós esta noite, Senhor. Nós queremos ver a tua glória, nós queremos te ver, nós queremos te contemplar. Ser quem tu és realmente, Senhor. Revela-te a nós. Nós te amamos e desejamos mais de ti, Senhor. Aleluia. Nós amamos a tua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti.
aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Que o Senhor se revele a nós o nosso secreto, Senhor. Que o Senhor nos envolva com tua glória, com teu poder, Senhor. Com a unção que só o Senhor derrama. Que o Senhor nos envolva, Senhor, no nosso secreto, no nosso momento de busca, de intimidade, de relacionamento contigo, Jesus. Te entrega, Pai, ao Senhor, somente a Ti, meu Deus. Que o Senhor se revele a nós o nosso secreto e que nós possamos te conhecer mais, intimamente mais, Senhor. Revela-te a nós, revela-te a nós, teu Filho, Senhor. Revela-nos quem Tu és. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia. Só quem sabe estar no secreto sabe o que é receber as revelações do Senhor. Só quem consegue separar um tempo e estar no secreto com o Senhor entende o que é ouvir a voz do Senhor. Quando nós estamos no secreto, querido, o Senhor fala conosco. O Senhor nos revela a sua vontade. O Senhor, Ele nos revela o seu querer. Ele nos revela seus propósitos, seus desígnios para a nossa vida. Ele nos revela o chamado dele para nós. Quando nós estamos no secreto, nós e o Senhor, nada nos impede de ouvir o Senhor. Nada nos impede de sentir Ele tão pertinho de nós, que muitas das vezes, num culto como esse, nós não sentimos. Mas o nosso secreto, o Senhor, Ele se revela. Não deixe de ter o seu secreto com o Senhor. Não deixe que nada roube o seu tempo do secreto. Se entregue a Jesus. Ouça o que Ele tem para você. Ouça, receba as revelações que Ele tem para a sua vida, para a sua história, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Ouça o que Deus quer de você. Eu sei o que Deus quer de mim. Você sabe o que Deus quer de você? Você sabe para que o Senhor te chamou? Você sabe para que o Senhor levantou a sua vida? Busque no secreto e o Senhor te revelará aquilo que Ele quer de você. Todos nós fomos chamados por Cristo para fazermos algo. Nenhum de nós é inútil na obra de Deus. Todos nós temos um propósito no corpo de Cristo. Eu e você temos algo para fazer. Descubra no Senhor, descubra em Cristo aquilo que Ele te chamou para fazer. E faça enquanto é tempo. Jesus está voltando. Não espere Jesus voltar para você querer fazer alguma coisa. Muitos de nós, servos do Senhor, não subiremos com Cristo. Não encontraremos com Ele nas alturas, como a palavra de Deus diz. Muitos de nós que estamos no altar, não subiremos. É tempo de despertamento para a igreja. É tempo de despertarmos para fazer a obra de Deus. Jesus vem em breve. Que você possa ouvir do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. E não ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por mais que muitos de nós tenhamos feito muitas coisas em nome do Senhor, nem todos nós temos parte com Cristo. É como uma empresa, quando nós vamos trabalhar. Nós fazemos a nossa função e recebemos o nosso salário. Assim, muitos são para Cristo. Recebem o seu salário, mas não têm parte com Ele. Que nós possamos ser os filhos e não os empregados. Não apenas servos, mas filhos do Senhor. Herdeiros ou herdeiros de uma herança que foi preparada por Cristo Jesus e é entregue a todos aqueles que são fiéis até o fim. Amém? Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Pai, porque o Senhor preparou tudo para nós desde o início de tudo.
Muito antes, Jesus querido, de nós sermos formados, o Senhor já sabia quem éramos. O Senhor já tinha uma história escrita para nós. O Senhor já tinha um propósito para a nossa vida. Para todas as coisas existentes na terra, o Senhor já tinha um propósito. Tu já sabia de todas as coisas. Tu és soberano. Tu sabes, Jesus querido, Deus, de todas as coisas futuras que acontecerão. O Senhor sabe. E o Senhor revela aos seus filhos. Que o Senhor seja exaltado e bendito por quem és. O Deus eterno. O Deus que nem o tempo pode segurar. O Deus que não pode nada impedir de agir. Tu és soberano, Deus. Os teus feitos são maravilhosos. E o Senhor nos fez Deus. E nós te glorificamos. Porque pertencemos a ti. Um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Receba toda a glória, Senhor. Nosso Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza.
ti, Senhor. Glórias sejam rendidas a ti, eterno Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aplauda esse eterno Deus. A ti toda a glória, Senhor, toda a honra. A ti tudo, Jesus. Aleluia, tu és o único digno de receber. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você crê que a sua adoração o Senhor recebeu? Amém. Nós cremos. Todas as vezes em que nós nos reunimos e nós entregamos o nosso melhor ao Senhor, o Senhor, Ele recebe a nossa adoração. Amém? Aleluia. Vamos passar para os dízimos e ofertas. Aleluia. Pegue na sua mão aquilo que você trouxe de melhor para abençoar esta obra. O diácono Fabiano vai estar passando com a salva. E em sequência nós vamos orar. Amém? Aleluia. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Aleluia. O nosso Deus tem solução para tudo, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu convido a igreja a estender as mãos para nós orarmos e consagrarmos em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos a Ti esses dízimos e ofertas trazidos à Tua casa, Senhor. E clamamos ao Senhor para que Teus filhos que com alegria trouxeram sejam abençoados. Sejam prósperos em todos os sentidos e em todas as áreas, Pai. Que o Senhor venha abençoar a obra das mãos de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha abrindo portas. Que o Senhor venha trazendo, Jesus querido, a provisão para a vida de cada um de nós. E que o Senhor manifeste o Teu poder aqui nesta casa também. Que essas portas permaneçam abertas. Que o Senhor traga os recursos necessários para que este lugar seja um lugar que continue compartilhando o Evangelho do Senhor, a Tua palavra, a toda e qualquer criatura. Em nome de Jesus nós oramos e já Te damos graças. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Nosso coração já está pronto. Graças a Deus por isso. E que o nosso coração seja a terra boa que vai receber a semente que vai ser lançada agora através dessa mensagem. Amém? Aleluia.
Beto, acima a tribuna. E vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, clamamos ao Senhor aqui neste momento e apresentamos diante de Ti a vida do Teu Filho, Teu servo, Pai, que estará ministrando a palavra do Senhor a nós nesta noite. Que o Senhor venha usá-lo, Pai, nesta casa. Que o Senhor use com poder, autoridade e ousadia neste lugar. Que em nome de Jesus, a palavra que o Senhor vai ministrar não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas seja aquilo que nós precisamos. Usa ele, Senhor. Unge seus lábios e que nós possamos ouvir, entender e obedecer a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Aleluia. A paz esteja com todos, amém? Quem está feliz aí, dá um aplauso para o Senhor. Uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor. Aleluia, meu Deus. Culto de Santa Ceia. E não há lugar melhor para estarmos, vamos ser aqui na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai brincar de bexiga hoje, Beto? Se eu soltar essa bexiga, o que acontece? Essa tem um pouquinho d'água. Essa também cai, mas mais devagar. Aí nós estamos no culto, na terça, domingo. Estamos vendo vídeos de oração, de mensagens, lendo a Bíblia. E se eu pegasse uma bexiga com gazélio, ela iria cair? Não. Por que ela não ia cair? Porque o que está dentro dela. E a gente faz tudo. Mas o que tem permanecido dentro da gente? Coisas que te derrubam ou coisas que fazem você subir? Essa é a reflexão. Você tem Jesus dentro de você? Ou você tem qualquer outra coisa menos Jesus? O que vai acontecer com você? Se você está pesado, pum, caiu. Você não tem Jesus, mas está mais ou menos. Mas cai também. Com Jesus você não cai. Então, o que você tem deixado permanecer dentro de você? Você veio no culto de oração, ora, muitas das vezes sai da mesma forma que você entrou. Não tem força, porque Deus não está dentro de nós. Você vem no domingo, um culto de Santa Ceia, muitas das vezes não louva, não dá um glória a Deus. O que tem dentro de você? Te eleva para o Pai ou que te derruba? Essa é a reflexão nessa noite. Que você possa deixar Deus entrar dentro de você. Para que você possa subir, não cair. Amém? Glória a Deus. E essa palavra que o Senhor trouxe para mim nessa noite, ela tem muito a ver com o que eu falei agora. Abra em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. Fala sobre Eliseu, aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia
ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. E deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte as que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse a ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O que essa palavra traz uma reflexão para a gente? Que essa mulher, ela perdeu o marido. E todos sabem que é o marido que é o cabeça da casa, o que supre as necessidades da casa. E aí ela foi até o servo de Deus, que era Eliseu, falando sobre o marido dela, que ele havia morrido, mas ele sabia que ele temia a Deus. E ele perguntou para ela: o que queres, que eu faça? Ela falou, e aí ele perguntou: o que tem na sua casa? Ela falou: não tenho nada, apenas uma vasilha de azeite. Nós sabemos também que o azeite, ele é para acender uma lamparina. E assim, Eliseu, com a bênção de Deus na vida dele, ele fez aquele azeite fluir. Ele fez aquele azeite dobrar, triplicar, quadriplicar. E assim ele falou: vai e pega as vasilhas. E depois, fecha a porta. O que eu vejo com essa palavra? A gente tem um pouquinho de azeite. Não deixe esse azeite acabar. Porque se esse azeite acabar, não tem como multiplicar o azeite. Por isso que tem muitas pessoas caídas hoje, porque deixou o azeite acabar. E o que é? Vai e fecha a porta. É para você entrar no secreto. Para você entrar no secreto e clamar ao Senhor. Muitas das vezes nós falamos para todo mundo, clamamos para um monte de gente, falamos, mas não clamamos para quem devemos clamar. Muitas das vezes a gente só espera vir na igreja para ajoelhar e orar. A gente não ora em casa. A gente não ora no trabalho, mas eu vou orar no trabalho. Tem que orar no trabalho. Você não precisa orar em voz alta. Não precisa gritar. Eu sempre falo que Deus não é surdo. Não precisa gritar. Mas no teu secreto, ali no teu íntimo, ninguém está vendo, mas você está orando. É isso que Jesus quer da gente. Ele quer ver você no seu secreto. Quando você está sozinho, o que você está fazendo quando você está sozinho? Está orando? Muitas vezes a gente perde tanto tempo com outras coisas que a gente não dá 5 minutos para o Senhor. E daí a gente fala: nossa, meu azeite está acabando, Senhor. Manda Eliseu aqui para multiplicar o azeite. Ele não vai mandar.
Aí acaba o seu azeite, aí não tem mais jeito, não tem como multiplicar o azeite. Então fecha a porta do teu quarto, clama ao Senhor pelas suas batalhas que você está tendo, pelas lutas. Todo mundo tem luta. Até o empresário mais rico do mundo, ele tem as batalhas dele. Ele pode comprar o que ele quer, mas a vida eterna ele não compra. É essa a questão. Aí eu separei algo aqui para gente, que fala também sobre o vaso. Antes que Deus aumente o derramar, ele inspeciona o vaso. Ele faz inspeção na sua vida, para saber como que sua vida está, como que minha vida está, para ele poder derramar o azeite, para ele poder multiplicar, poder aumentar o azeite na sua vida. Como que está a sua vida? Uma vida sem oração, uma vida sem jejum, uma vida sem clamar, ora só quando vem na igreja, clama só quando vem na igreja, pede só quando está em dificuldade. E aí, como que Deus aumenta? Ele está inspecionando o vaso. E o que é o vaso? É eu, você. Você é o vaso. Como que ele enche um vaso rachado? Deus não retém bênçãos. Presta bem atenção. Deus não retém bênçãos. Ele retém desperdício. Como assim retém desperdício? Ele vai dar algo para você que você vai desperdiçar. Não estou falando na vida material, não, irmãos. Estou falando aqui da vida espiritual. Como que você quer? Você ora para que Deus derrame algo sobre a sua vida, mas você não se prepara. Tem aquela rachadura. Deus vai derramar, vai vazar. Deus não desperdiça nada. Por isso que não abençoa mais a nossa vida. Ele não derramará aquilo que você não está disposto a proteger. Você acha que ele vai... Vamos ver como que eu posso explicar melhor. Você quer um dom de visão, por exemplo. Você acha que ele vai dar o dom de visão para você? Se você não cuida nem daquilo que você tem, que ele já deu para você? Nem aquilo que ele já te deu, você não cuida. Muitas das vezes tá como aquilo que ele já deu para você? Tá assim, ó. Tá jogado lá no canto. Tá jogado lá no canto. Ele deu algo para você, espiritual, e você jogou. Você não está usando. Você quer que ele aumente o que na sua vida? Vai aumentar o quê? Nada. E nem o que ele deu, você não... A parábola dos 3 homens lá que o patrão veio e deu 1 moeda, para outro deu 3 e para outro deu 5. Um foi e multiplicou. Um foi e enterrou. Você é esse que está enterrando ou você é aquele que está multiplicando os dons que deu Deus para você? Ah, mas eu não falo em línguas. Eu não falo em línguas também. Mas isso aí é Deus que vai saber se ele vai dar para mim ou não. Ah, eu não tenho revelação. Viu, queridos? Deus, ele dá aquilo que ele quer. Não quer dizer que você não fala em línguas, mas Deus não está na sua vida. Eu conheço pastores que não falam em línguas. Nem todo mundo fala em línguas. Nem todo mundo tem dom de revelação. Eu peço ao Senhor que Ele abra meus olhos espirituais para que eu enxergue. E Ele tem aberto, que eu tenho visto coisas. Mas não é assim, eu estou enxergando ali, porque fulano está assim, ciclano está assim. Não. O transbordar exige integridade, não apenas desejo.
Ai, Senhor, eu tenho um desejo de pregar. Mas o que você está fazendo para pregar? Ai, eu tenho um desejo. Deus não vê só desejo. Transbordar exige integridade. Não apenas desejo. Todas as vezes você deseja tanta coisa, mas Deus não está, porque você não está com integridade com Ele. Você não tem integridade, não tem intimidade com o Senhor. Deus não derrama em um vaso cheio de buracos. Todas as vezes a nossa vida está cheia de buraco. O que Deus vai derramar? Ele vai derramar para vazar tudo? Deus não desperdiça nada. Então, muitas das vezes, se a gente não recebe algo espiritual do Senhor, estou falando espiritual, estou falando nada de material, de dinheiro, de nada, estou falando espiritual. Muitas das vezes a gente não recebe algo espiritual porque a gente está cheio de buraco. E o que é buraco? O que é os buracos? Falha, buraco. Pecado, buraco. Não orar, buraco. Não jejuar, é buraco. Então tem um monte de buraco aí. Eu falei alguns, mas existe um monte de buraco. Nosso olho, como assim nosso olho? O que você está olhando? O que você está vendo? Um buraco, uma brecha, uma porta aberta. Antes de Deus multiplicar o que está em suas mãos, Ele cura o que está em seu coração. O que está no seu coração? Lógico que todos nós temos um desejo de prosperidade financeira. Todos nós temos esse desejo. Quem que não tem? De ir no mercado, a criança pedindo Danone, você nem questionar e falar, pega lá o que você quer. De você ir no mercado e falar, hoje eu vou comer uma carne boa. Não que carne seja ruim, né? A turma fala, colchão duro, dá colchão duro para mim lá, eu faço. Eu deixo ele molinho. Então, não é essa a questão. A questão é que a gente tem esses buracos. E Deus vai curar o que está em nosso coração. Por que ele vai curar? Ele quer ver o seu desejo. O que a palavra fala sobre o reino de Deus? Primeiro de tudo, quem? Deus. Primeiro de tudo. Então, se você coloca a sua esposa em primeiro lugar, depois Deus. Se coloca o seu carro em primeiro lugar, depois Deus. Se coloca o trabalho em primeiro lugar, depois Deus. Eu não estou falando de estar na igreja, tá? Estou falando Deus. Deus tem que estar no meu coração em primeiro lugar. Deus. Não é questão de, eu tenho que estar lá na igreja, eu tenho que estar todo dia na igreja. Você pode estar todo dia na igreja. Você pode estar o ano inteiro na igreja. Se você morrer sem Deus, você vai para o inferno. Tem gente que está na igreja, mas não tem Deus. Ele limpa a igreja. Ele faz reparo na igreja. Ele olha os carros lá fora da igreja. Tudo que precisa ele faz na igreja. Ele está lá na igreja. Se pedir para ele todo dia na igreja, está lá todo dia na igreja. Mas não tem Deus. O que adianta? Não adianta nada. Então Deus quer ver o que você tem no coração, Ele quer curar. Ele quer ver se você quer Ele primeiro. Porque a gente sabe que primeiro Deus, depois Ele dá as demais coisas que a gente precisa. Não que Ele vai deixar você rico, não que você não vai passar dificuldade. Mas com Deus é diferente a dificuldade. A hora que você menos espera, pá, pronto. Não que caiu o dinheiro do céu, mas houve um mover ali que supriu a necessidade. Então, Deus não derrama em um vaso cheio de buracos.
Antes de Deus multiplicar o que está em suas mãos, Ele cura o que está em seu coração. Você não pode pedir mais a Deus se ainda desperdiça o que já tem. Deus deixou você para você orar. Aí você ora e pede. Aí Deus fala: mas eu já dei algo para você, você não está cuidando. Você não está protegendo. Quem que protege um carro forte? Você acha que o dono da empresa do carro forte vai pôr qualquer um para proteger um carro forte? Ele vai pôr pessoas preparadas, pessoas que sabem mexer com armamento, pessoas que saibam atirar, pessoas que deem a vida por aquele carro forte. É esse o lema de uma empresa de carro forte, de transporte de guia. Ele não quer saber se você, não, eu sei atirar, eu já fui bandido, eu sei atirar, eu faço um monte de coisa, né? Ele não quer saber isso. Ele quer saber se você vai dar a sua vida para proteger aquilo. Deus quer saber se você dá a sua vida para proteger aquilo que Ele deu para você. O que Ele deu para mim? Quando Ele morreu na cruz, Ele deu a salvação. Ele deu a vida eterna. Você está disposto a morrer pela sua salvação? Bênção sem selamento se torna desperdício. Deus não investe no que vai vazar ao chegar. Deus não vai dar algo para mim que no mesmo momento que Ele der, eu perdi. Mas por que perde? Porque a gente não cuida. A nossa vida espiritual, quais são os cuidados? Oração, jejum, intimidade, palavra. Se a gente não tiver isso, a gente não consegue proteger a nossa vida espiritual. Deus não vai nos levantar cada vez mais se a gente não estiver protegendo aquilo que Ele deu na nossa mão. Se eu não estiver exercendo bem o meu cargo, como que Ele vai me levantar mais? O homem pode até vir e falar, não, vai ser tal coisa. Mas perante Deus? E perante Deus? Tem igrejas que chega a pessoa, está lá 1 mês, 2 meses para levantar diácono. Daqui a pouco levantou presbítero. Daqui a pouco o cara é pastor. Não teve nenhum cuidado para que se chegasse a isso. Aí as pessoas vão levantando. Aí o cara não aguenta o peso. Ele não aguenta o peso espiritual. O que ele faz? Ele sai lá fora de novo. Ele sai lá fora de novo. Por quê? Por culpa de quem o levantou. Porque ele não está sabendo guardar. Ele está desperdiçando. Então não desperdice aquilo que Deus deu para você. Se Deus deu algo para você fazer, faça. Eu vou citar o Ministério de Dança. Deus deu o dom para vocês? Não desperdice o dom. Não desperdice o dom. Faça o melhor. Deus te levantou a evangelista? Faça o melhor. Proteja o que Ele te deu. Diácono, diaconisa, proteja o que Ele te deu, para que Ele possa te levantar cada vez mais. Como que Ele vai levantar se você está sentado? Não está nem caminhando, está sentado. Ele não vai levantar. O céu não financiará o que o inferno pode facilmente quebrar. Deus cela antes de enviar. Deus não vê apenas seu desejo, Ele vê sua durabilidade. Vocês entenderam? Você vai proteger o que Deus deu para você ou não?
Vai proteger mesmo? Como que você protege? Como que você protege? E você está fazendo? Né? Todas as vezes a gente pesquisa tantas coisas. Você já parou para pesquisar como é fazer um jejum correto? Isso que a gente tem que pesquisar bastante. Então, às vezes a gente faz um jejum que não está valendo nada. Você está fazendo um jejum que não está valendo nada. Mas como assim eu jejum e não vale nada? Bem antes da minha adolescência, nós aprendemos um jejum. A Rosana lembra disso. Vamos jejuar da meia-noite às 6 da manhã. Para quê? O que adianta? Hã? Não, mas eu vou falar. Eu vou falar. Aí você janta, come, antes de deitar, toma um cafezinho, um leitinho com chocolate, uma bolachinha. Senhor, eu inicio o jejum aqui da tua presença pela minha vida espiritual, quero que o Senhor trabalhe grandemente na minha vida. Amém. Aí levanta cedo, Senhor, entrega o meu jejum. Mas assim é fácil jejuar, gente. Assim é fácil. O que valeu o jejum? Nada. Agora, se você permanecer acordado, aí é diferente. Você fazer um jejum da meia-noite às 6. Veja a diferença, você está acordado. E outra, não é só, Senhor, eu inicio o jejum das 7 da manhã ao meio-dia. Só vou tomar água para reidratar, porque eu trabalho no sol, porque eu trabalho tal, beleza. Mas você só iniciou o jejum. Você não tem o período de oração, você não tem uma intimidade, você está ouvindo a abobrinha dos outros, não está ouvindo um louvor. Tudo isso é para valer o jejum. Não é somente eu faço um jejum agora, pronto, acabou. Por isso que muitas das vezes o nosso jejum não vale nada. Muitas das vezes a nossa oração não está valendo nada. Não queria entrar nesse mérito, mas o Senhor está falando. A oração de um homem que desrespeita a esposa em casa não vale, Deus não recebe. É engraçado, né? Mas se você não honra a sua esposa, você pode orar, pode pedir o que você quiser. Não vai acontecer. Então é sobre isso que a gente está falando. Sobre intimidade com Deus. Sobre você parar de ser vaso rachado. Sobre você parar de ter furo. Quando fura um pneu de uma bicicleta, o que a gente fazia antes? Arrancava a câmera fora, pegava lá o mexilhinho, o remendo lá e remendava aquele furo, para não vazar. Senão você não consegue andar. Se a vida espiritual estiver vazia, você não anda. Então conserta os furos que tem. Vai lá, compra um remendo na borracharia. A gente comprava aqueles remendos estrela, grande, pequeno, menorzinho. O Fabiano deve lembrar disso daí, que mexeu com tanto com bicicleta também. Ou a gente comprava aquele potinho, que vinha uma cartela assim, se abria, um monte, você cortava com a tesoura e colava. Vinha cola, vinha uma lixinha junto. Tem gente que nem sabe o que é isso. Né, Nicolas? Então a gente fazia isso para tampar o furo. A maioria das vezes a gente não tinha nem bomba, a gente tinha que correr no posto, encher, ver onde estava o furo, correr lá, remendar, depois voltar para encher de novo. Deus está falando hoje, tampe os furos, sela as trincas, para que Ele possa derramar algo maior na nossa vida. Estou falando de você, estou falando de mim, tá? Às vezes fala, nossa, mas está falando que é para mim, não é. Estou falando para mim, eu tenho que tampar furo, eu tenho que tampar trinca.
Todos os dias a gente tem que ver se tem alguma trinca, se tem algum furo. Procura tampar para não vazar. Então, quando você for fazer um jejum, pesquisa lá sobre jejum. Tem jejum que você pode. Tem jejum de 24 horas, eu andei pesquisando. Você pode tomar ou café sem açúcar, ou chá sem açúcar. E a água. Você pode. Por quê? Porque é um período, bom, maior. Agora, você não vai pôr um café sem açúcar no jejum das 7 às 11 da manhã. Não é verdade? Eu, muitas das vezes, eu faço um jejum das 7 a meio-dia, na hora do almoço. Mas eu deixo a água. A garrafa de café lá está cheia. Toda hora que eu passo, eu lambo os beijos na garrafa de café. Mas está ali. É igual a pessoa jejuar sem comida em casa. O que adianta? Ai, Senhor, eu vou fazer um jejum de Danone. Nunca teve Danone nessa geladeira. Ah, vou fazer jejum de bolacha. Nunca teve bolacha. Raramente, às vezes, a gente compra bolacha. Então não adianta. São coisas que a gente faz que não vale nada. E a gente acha que a gente está fazendo um bem tão grande. Eu não gosto de feijão. Eu gosto, tá? Não estou falando. Por exemplo, eu não gosto de feijão, mas eu vou fazer um jejum de feijão. Qual a diferença que vai fazer? Nenhuma. Nenhuma. Um cara que não come carne, que é, como chama? Vegano? Não, é vegetariano. É quase tudo a mesma coisa, não come uma coisa, não come outra. Um vegetariano. O que ele tem que fazer? Jejum de legumes, vegetais e etc. Vai adiantar ele fazer legumes? Vai adiantar ele fazer um jejum de carne? Não! Ele não come a carne. Não é verdade? Então, queridos, é essa a reflexão, a palavra. Sela as trincas. Tampa os furos. Vigia em todos os furos que você pode ter na sua vida. Quando você for jejuar, preste atenção. Porque muitas das vezes você já está fazendo jejum há 20 anos e está fazendo o jejum errado. Aí você fala, não estou vendo resultado no meu jejum. Porque o jejum está errado. Então pesquisa lá. Tem vários tipos de jejum. Não vai querer fazer jejum também de 40 dias. Fica sem comer que você não vai aguentar. Não vai aguentar. Você tem que ter uma preparação. Eu já vi gente que já fez. Já vi. Mas houve uma preparação. É como uma maratona. O cara tem que, 1 ano, 2 anos, ele tem que estar se preparando. Correndo, começando devagar. Não é disparar na corrida. Então, para você fazer um jejum longo, você tem que se preparar. Faz um jejum de 4 horas. Depois faz um jejum de 5. Depois faz um jejum de 6. Depois você faz de 7. E você vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Devagar. E tem as coisas que você pode acrescentar no seu jejum. E tem aquele jejum que você pode fazer o jejum de legumes. Você pode comer uma banana, uma maçã, um purê de batata. Mas também não é para encher a pança, né? Eu vou fazer um jejum né? Eu vou fazer um jejum lá, mas eu vou deixar os legumes, né? O jejum de Daniel que fala, né? É o propósito. Aí você fala, não, eu vou fazer o jejum lá de Daniel, um propósito. Só fruta, verdura e tal. Aí você vai cedo para trabalhar, você leva uma dúzia de banana, 20 maçã, 10 pera. Aí o que adianta? Você leva lá um saco de laranja, faz suco, bebe 2 litros de suco. Né? Vamos, né? Amém, queridos? Então vamos vigiar muitas das vezes nas pequenas coisas que a gente está fazendo. Vigiar para não acabar fazendo e não estar valendo nada.
É igual tá vindo na igreja e não tá valendo nada. Então vamos vigiar nessas coisas. Amém? Entenderam a palavra? Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe a vida de cada um aí. Agora vamos participar da ceia. Quero estar chamando minha esposa, a evangelista Rosana, o diácono Fabiano. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios 11, vinte e três. Glória a Deus. Bom, primeiro eu quero falar que ninguém está proibido de tomar ceia. A gente não proíbe. Você vai apenas se examinar, ver se tem algo, perdão que você precisa liberar, algo que você fez que desagradou ao Senhor. Este é o momento de você pedir perdão pelas suas falhas. E por mais que a gente peça perdão de tudo, a gente não é digno de tocar na mesa do Senhor. Mas pela misericórdia dele, a gente pede perdão. E assim participa da mesa. Você só não participa se você não quiser. Mas examine-se a si mesmo. Eu não posso examinar a Rosana. Ah, mas você fez tal coisa. Não posso examinar a vida do Fabiano, nem da Cris, nem de ninguém. Qual a vida que eu posso examinar? Só a minha. Só a minha. Então eu me examino e depois participo. Amém? Vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Amém? Quero pedir para a Rosana estar orando pelos elementos. Amém? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós apresentamos e consagramos esses elementos que representam teu corpo e teu sangue e clamamos a Ti, Senhor, que ao tocarmos e ingerirmos esses elementos, Pai, recebamos do Senhor força espiritual, renovo da parte do Senhor, que nós possamos renovar um pacto, uma aliança com o Senhor, Pai, que perdure, Jesus querido, por todo o tempo em que aqui estivermos, até que o Senhor venha.
Que em nome de Jesus, o Senhor venha renovar nossas forças, renovar os nossos ânimos, dar-nos um novo vigor, para que nós possamos suportar e permanecer as coisas aqui na terra e estar com o Senhor até que o Senhor nos chame ou até que seja o momento da tua vinda. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode servir, Fábio? Receba o pão, o cálice e aguarda a todos. Amém? Sabes que é real quando eu digo que aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos, chamei escassez pelo nome. Amém, queridos? Pode participar e depois ter o seu momento de oração. Amém? Já sorri muito e também já chorei de tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei. Nada se compara contigo, de tudo que eu sempre quis. Eu só sei, preciso de ti, preciso de ti.
Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Quem vai sair daqui abençoado? Amém? Mas vai continuar abençoado ou só vai sair abençoado? Continuar abençoado, né? Amém. Quem estava em jejum? Quebrou o jejum? Você comeu pão? Você sabia que não quebra, né? É outro detalhe, né? Que às vezes a gente vem em jejum, né? Eu estou em jejum. E na hora da ceia a gente fala, e agora? Eu entrego o jejum ou não entrego? Porque eu vou comer o pão. É a ceia do Senhor, queridos. Então, não quebra o jejum. Isso não quebra o jejum. Tá bom? Só para vocês ficarem cientes. Aí depois, na hora que você for comer o pão, comer a uva, aí você entrega. Senão daí você quebra o jejum. Amém? Glória a Deus. Terça-feira, culto de oração às 19h30. Venha, traga um convidado, traga um irmão, um parente, um colega de trabalho, convida alguém da rua para estar conosco orando. Amém? E dia 29/11, relembrando os irmãos que vamos ter a comunhão entre irmãos, a partir do meio-dia. Churrasco comunitário. Amém? Dia 29, a partir do meio-dia. Você pode levar lá uns 3 quilos de picanha, uns bisteca, eu gosto de bisteca de boi, né? Uns bistecão assim, bem gordurinha. Eu não posso gordurinha. Mas leve lá alguma coisinha. Se você não tem também, esteja lá participando conosco. Né? Nós damos um jeito, né? Para uma comunhão dos irmãos. Não é só para comer. Também para termos um momento de conversar. Porque muitas vezes na igreja está corrido, a gente vem, aí fica apreensivo com o que vai acontecer, com o que não vai, e a gente acaba, muitas vezes, vai embora e não conversou direito. Então, são esses momentos que a gente tem para ter um momento com os irmãos, comer um pouquinho, alimentar a carne, conversar um pouquinho, amém? Você leva lá o que você puder levar, tá bom? É lá no centro comunitário do Presoto, Ilhas Camirim, amém? Quem não sabe onde é, foi onde foi o primeiro aniversário da igreja, também o Pra Mim Chega, né? Então, vai ser ali. Quero agradecer também a todos que serviram no aniversário da igreja, no sábado. Foi corrido no domingo, não deu tempo, né? Muita correria também. Então, quero agradecer a todos, o diácono Fabiano, a diaconisa Cristiane, a Fabiola, o Nicolas, a Tere, as meninas da dança. O André não está aqui para agradecer ele, né? Mas quero agradecer minha esposa Rosana, né? E agradecer primeiramente também a Deus, porque Ele fez com que tudo isso acontecesse. Se não fosse da vontade dEle, nada teria acontecido. Igual eu estava falando com a Tere no começo. A gente achou que ia ser de um jeito, mas foi de outro. Foi melhor. Foi melhor do que a gente imaginou que seria. Né? Apesar das dificuldades, das lutas que tivemos, não foi fácil. Não foi fácil. Mas Deus honrou. Deus honrou e, graças a Deus, aconteceu. E estamos aí para mais um ano, né? Então, que Deus abençoe cada um, né? E que continuemos assim. Amém? Eu quero também, nessa noite, estar chamando o diácono Fabiano e a diaconisa Cris, de aniversário de casamento deles. E quero chamar minha esposa Rosana. Pode vir à frente, em nome de Jesus. Onze? 12? Já está adolescente já. Né? Já está adolescente já. E é uma honra, né, poder estar aqui
orando por vocês, né? Pedi para a Rosana estar levantando essa oração. A gente foi padrinho de casamento deles, né? Mas é uma honra estar aqui, compartilhar com eles. E desde lá atrás a gente vem vindo numa caminhada, né? Com lutas, pedras no caminho, tropeços, caindo, ralando o joelho, mas levantando e seguindo em frente, né? A gente sabe que não é fácil. A gente sabe que não é fácil e também não é fácil a vida de casado. Muitos falam que é só casar, mas não é. Você tem que saber honrar a sua esposa, você tem que saber pôr as coisas no lugar, tem que saber todos os seus detalhes, tudo certinho. Não adianta casar para ter uma vida não respeitar o marido, não respeitar a esposa, não respeitar o filho, né? Enfim. Mas quero dar os parabéns, que Deus abençoe grandemente suas vidas e continue sendo essas pessoas que vocês sempre foram. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu convido a igreja a estender as mãos aqui. Vamos abençoar esse relacionamento, essa vida, né? Uma caminhada já, né? 12 anos é uma boa caminhada. E que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha trazer grandes bênçãos, que o Senhor venha derramar unção sobre vocês, sabedoria, que o Senhor venha tratar nos corações de vocês e que vocês sejam exemplos para outras pessoas. Amém? Como o Beto disse, é um privilégio para nós, né? Somos padrinhos de casamento, não só padrinhos de casamento, né? Que eles são nossos amigos. E hoje nós somos líderes espirituais da vida deles, né? São pessoas que o Senhor trouxe para abençoar também a nossa vida, né? Então vamos orar, amém? Senhor nosso Deus, nós oramos aqui, Senhor, pela vida do Fabiano e pela vida da Cris, que estão, Jesus querido, celebrando hoje 12 anos de casamento. 12 anos, Jesus querido, de uma história que o Senhor tem escrito. 12 anos, Pai, de uma família que o Senhor constituiu. 12 anos, Jesus querido, das bênçãos, dos milagres, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles e muito mais que o Senhor ainda fará. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor os conserve em seus caminhos, que o Senhor continue honrando, que o Senhor continue dando sabedoria, entendimento, que o Senhor continue, Jesus querido, manifestando o poder do Senhor sobre a vida deles, sobre seu lar, sobre a família que está constituída, sobre seus filhos, que eles possam, Jesus querido, ser exemplo, que eles possam, Jesus querido, por onde passar, mostrar o Senhor nesse relacionamento. Que o Senhor continue guiando, orientando, instruindo na tua palavra e no teu poder, Senhor. Nós oramos aqui para que a bênção do Senhor não seja só sobre hoje, mas todos os dias que o Senhor ainda tem preparado para eles. Em nome do Senhor Jesus, derrama as tuas bênçãos, Pai, sobrenaturais também, na vida física, na vida espiritual, na vida da família, Pai, e em todas as áreas da vida. Derrama sobre eles a bênção e a unção do Senhor, aquilo que só o Senhor tem preparado. Em nome do Senhor Jesus, e nós te damos graças. E parabenizamos esse casal pela vida até aqui e por tudo aquilo que o Senhor ainda tem na caminhada para eles, Pai. Nós agradecemos ao Senhor e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém? Graças a Deus. Parabéns, meus Aleluia. irmãos. Deus abençoe. Deus. Que venha mais 12, 20, 30 anos. Amém? Deus abençoe vocês. Abençoe, Cris. Parabéns. Aleluia. Abençoe, Glória a Fá. Deus. Parabéns, viu? E dure mais 12, 30, 40, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, então, queridos. Vamos encerrar, então, né? Agradecendo a Deus por mais um culto de Santa Ceia e por Ele ter falado conosco, por Ele ter falado comigo, no que a gente precisa se corrigir, se policiar, para que Ele possa estar derramando cada vez mais as bênçãos dele na nossa vida. Eu não trouxe nada pra mesa.